Fala, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver a entrevista que o Caiado deu para o Roda Viva. Vamos ver também as respostas contundentes que ele deu diante das perguntas capciosas dos mesmos. Vamos lá. Deu uma entrevista defendendo abertamente a ideia de uma anistia para os condenados no 8 de janeiro, caso o senhor chegue à presidência. O senhor disse que concederia essa anistia. Queria entender, baseado em que o senhor faz essa proposta, e se isso não demonstra uma certa contradição, porque logo depois dos atos o senhor os condenou veementemente, foi a Brasília naquela convocação do presidente Lula, chegou até a oferecer os presídios de Goiás, caso fosse necessário abrigar alguns daqueles presos. Por isso aí, exatamente, pela ausência do presidente, pela incompetência da presidência. Se eu estivesse na presidência da República, você acha que Baderneiro ia quebrar o Congresso Nacional? Não sei. É omissão da presidência. Você está no comando do país. Você, naquele momento, tinha que ser tratado na forma da lei. Agora, não pode, de maneira alguma, Vera, nós ficarmos 2 anos e 6 meses sem discutir outro assunto no Brasil. A economia cada vez mais indo aí para um desequilíbrio completo do ponto de vista fiscal, tá certo? Você vê o país aí totalmente à deriva. Você vê um presidente que perdeu a paixão por governar. Então, quer dizer, tudo isso, tá certo? É em decorrência da omissão da presidência da República. Mas voltando... Uma pessoa no governo, só para terminar, uma pessoa no governo, tá certo? Com o comando da presidência da República, como meu governador do Estado, eu sou o responsável. Não posso querer jogar a culpa em outro. Eu relatei isso num programa de televisão e disse, gente, vamos buscar rapidamente a história. Juscelino Kubitschek, aí sim sofreu um atentado de golpe, sim, chamado Aragarças e Jacareacanga, onde aí a parte da aeronáutica brasileira se rebelou para derrubá-lo do poder, tá certo? E ele disse, olha, deixa eu trabalhar, gente, deixa eu construir Brasília, desenvolver o Brasil, tá certo? E vamos trabalhar em paz. Ou seja, um fato concreto. Ou seja, este ponto aí deve ter a reprimenda, já estão lá com 2 anos e 6 meses. Estender mais a prisão de baderneiros. Eu vivi no Congresso Nacional, invadiram a Câmara, invadiram o Senado, destruíram o Ministério da Fazenda, o INCRA, o Itamaraty, os pontos de pedágio no Brasil. Você não viu ninguém ser preso. Por que a omissão do presidente Lula justificaria uma anistia ampla, geral e restrita? Já tem 2 anos e 6 meses, só se discute isso. Ninguém suporta mais. Então eu disse, e repito aqui, o primeiro ato, eu eleito presidente da República, vai ser exatamente assinar a anistia a todos. A partir de agora, vamos discutir um outro momento na vida política nacional. Chega desse assunto, e se o Supremo julgar que isso é inconstitucional, não estaria diante de um impasse institucional? Não, tem que ser a prerrogativa do presidente. Tá certo? O que nós precisamos ter no Brasil é uma coisa só, saber qual regime é realmente o sistema político brasileiro. Qual é que é? É presidencialismo ou não é presidencialismo? E o próprio presidente disse em campanha que, olha, vou fazer um governo de pacificação. Vou construir um governo de equilíbrio para que a gente possa trazer a paz e chegue de radicalismo. O que você viu até hoje? Só tem isso. O senhor está falando de anistia ampla e restrita. Num caso específico, o MC Pose do Rodo, o senhor fez um vídeo dizendo que se fosse em Goiás, ele não teria sido solto, o senhor não teria respeitado a decisão da justiça. O senhor não acha que esse discurso extremado pode alimentar ainda mais a polarização, que é justamente o que as pesquisas mostram, que o brasileiro está cansado? Não. O extremado foi a ação do juiz. O extremado foi a ação do juiz, Débora. O senhor disse que não cumpriria uma decisão da justiça. Como é que uma pessoa que se intitula... Presta atenção. Mas a questão aqui é a decisão da justiça, que o senhor disse que não cumpriria. Gosta ou não? Não é porque ele seja um juiz que ele é Deus, que ele é dono da verdade. Agora, presta atenção. Uma pessoa que se intitula como membro ativo de uma facção criminosa Comando Vermelho. Presta atenção. Que é visto nos shows portando pistola e dando tiro de fuzil. Ora, então quer dizer que o juiz diz, olha, mas as condições da prisão, isso ou aquilo, ele deve ser solto. O que é que você transmite para seu filho? Mas a questão não é o que se o senhor concorda ou não. O senhor disse que não teria cumprido uma decisão da justiça. É cumprir ou não uma decisão da justiça. O senhor pode não ter votado, mas o juiz mandou soltá-lo. Eu teria pedido ao presidente do Tribunal de Justiça que prendesse esse juiz. Certo? O que diria ele? Igual o caso aqui de São Paulo. Não teve um juiz aqui que teve um avião preso aí, porque os policiais entraram no avião, aí ele mandou soltar o bandido com 400 quilos de cocaína. Será possível que nós vamos, tá certo? Achar isso normal? A pretexto de pacificar o país, o senhor estaria tomando uma das medidas mais drásticas, que é justamente anular uma decisão judicial. Isso não é uma contradição, porque pacificar o país, em geral, tende a seguir as instituições e as decisões judiciais. Thaís, você acha que pacificar o Brasil é viver como está hoje? Bom, mas é uma questão política. Mas vem cá, mas a decisão política, o que a Constituição dá ao presidente? Eu não estou infringindo ninguém. Eu tenho a minha prerrogativa. A prerrogativa de presidente da República. Eu exerço ela na inteireza dela. A prerrogativa é minha. É a decisão minha. Eu não estou escondendo isso para tomar a decisão dia 1º de janeiro de 2027. Tá certo? Eu estou dizendo que eu, presidente da República, com a prerrogativa que a Constituição me dá,
eu assinarei o ato de anistia imediatamente. O primeiro ato meu será exatamente isso. Quer dizer, a partir de agora, vamos cuidar da educação, da segurança, que o Brasil está tomado pelas facções, bandido hoje ocupando o país inteiro, vamos cuidar da saúde do nosso país, vamos cuidar das pessoas que estão na condição de pobreza, extrema pobreza, vamos cortar juros, vamos botar o pessoal para trabalhar. Então, quer dizer, essa tese não dá mais. Ninguém suporta mais. As pessoas estão lá 2 anos e 6 meses. Tá certo? E até hoje, o que está sendo resolvido? Nada. O que é que se discute no Brasil? Nada. Você não discute mais nada. Presta atenção, gente. Vamos ser realistas em relação a isso. Certo? O Brasil, quando fez a composição do BRICS, o Brasil estava ali, tá certo? Depois da China. O Brasil hoje só falta perder para a África do Sul. Só isso. No G20, ele não existe. Ele é acodatar de tudo. Então, será possível que nós, brasileiros, não estamos entendendo que a ausência de um líder, tá certo, no comando de um país, tirar o Brasil dessa situação ridícula que ele vive? E o Congresso conseguiu avançar com um projeto de anistia justamente porque não tem pacificação em relação a esse assunto. Esse assunto é bastante polêmico. Mas, veja bem, mas isso é uma decisão do presidente. Entende? Então, quer dizer, se eu for eleito, a pessoa está sabendo exatamente que o Caiado é eleito presidente da República, o meu primeiro ato vai ser exatamente anistiá-lo. Então não tem surpresa. Eu estou me colocando aqui com clareza como eu vou fazer. Eu não vou admitir mais aquilo, chega, isso já cansou. O senhor houve ou não tentativa de golpe, governador? O senhor acha Se houve ou não? Sim, o ex-presidente Bolsonaro tentou ou não dar um golpe? Não se governa, jovem, na subjetividade. Governa-se em fatos concretos. Subjetivo é muita coisa. Certo? Agora, qual é o fato concreto? Então, este fato já tem 2 anos e 6 meses. Não dá mais para você ficar esperando isso aí. E o Brasil parado discutindo anistia, já discutindo penalizar essas pessoas que foram presas lá no 8 de janeiro e desenhar uma situação que não tem outra pauta para o Brasil que não seja essa. E assim será meu governo. Anistia ampla, geral e restrita concederei a todos. Ponto final. Isso é proposta de candidato a presidente da República. O cidadão que votar em mim não vai ter surpresa alguma. Ele sabe exatamente que chegando dia 1º eu vou fazer isso. É o primeiro ato que eu vou fazer. Mas eu, como presidente, como candidato a presidente, eu tenho que ter posições claras. O que mata a classe política brasileira é essa tese, essa conversa melíflua. Eu não sei, quem sabe, talvez, vou ver. Eu não sei. Não, para governar o país, se é presidencialismo, você tem que assumir a posição. Então, qual é a posição do senhor? A posição minha será exatamente anistiar todos no dia 1º de janeiro. Mas o Bolsonaro tem cobrado declarações públicas. O senhor acha que ele é inocente? Ele tem cobrado isso do senhor, dos outros governadores? Anistia concede isso, a condição. Essa é a condição de se anistiar. Tá certo? As suas convicções, que é a minha, tá certo? É de dizer, olha, o momento do Brasil não é mais para ser dividido. Chega, tá certo? Então, este é o país hoje que nós estamos vendo a deriva. O presidente perdeu a vontade de governar, perdeu a paixão de governar, perdeu o interesse de governar. As crises maiores ele vai para o exterior. Eu governei 4 anos no meu governo sem nunca ter saído do estado de Goiás. O mais que eu ia era Brasília. O crime hoje está invadindo as autoridades. A pessoa não tem 2 coisas: coragem de enfrentar o crime e conivência com o crime. E depois vem dar uma de defensor de direitos humanos. Não tem defensor de direito humano algum. Aquele ali está defendendo a propina que está lastrando cada vez mais para calar essas pessoas. Governador, Diga, Yuri. Boa noite. Senhor, bom, pela essa... E aí, pessoal, o que você achou das palavras aí do governador Caiado? Elas foram contundentes? Realmente dá para a gente perceber que o estado a qual ele governa houve um aumento significativo, principalmente na questão da segurança pública. Caiado ele tem atitude de mão firme em relação à violência no estado. E você, o que acha do Caiado? Deixa teus comentários aqui e te espero para o próximo vídeo. E não te esquece de se inscrever e dar o joinha. Valeu!